E aí, tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Girelli, sou professor de Química aqui do Colégio Évora. Trabalho com o ensino médio, no curso extensivo e também com o meu curso paralelo. Se você quiser dar uma intensificada agora na reta final, procura a gente tem muita coisa boa para você, tá bom? Hoje eu tô aqui para resolver a prova do FMS de 2023, uma provinha aí que desde 2018 tem crescido um pouquinho aqui no estado, porque ela trocou a modalidade de Enem para a prova objetiva e a gente tem alguns padrões de questão, eu vou resolver aqui com vocês todos eles. E já comentar se é uma questão mais teórica, mais de cálculo e qual que é o assunto que você tem que estar dominando para poder fazer cada uma dessas questões. Combinado? Sem mais delongas, vamos para a nossa questão número 41. Número 41. O atomismo teve início com pensamentos filosóficos a respeito da matéria, ganhou novos contornos com Leucipo e Demócrito, mas ainda continuava no campo das conjecturas. Foi John Dalton quem trouxe o átomo para a luz da ciência. Entre suas contribuições estão alguns postulados, como o que diz que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, apresentando a mesma massa. Muitos anos depois, esse postulado foi provado ser incorreto quando... E aqui algumas alternativas. Letra A, de Broglie provou a dualidade de onda partícula do elétron. Letra B, houve a descoberta dos isótopos. Letra C, Werner Heisenberg trouxe o princípio da incerteza. Letra D, Joseph Thomson descobriu o elétron através de raios catódicos. Letra E, a regra de Rand foi estabelecida. Na verdade, tudo isso aqui foi, sim, contribuição da ciência dentro dos modelos atômicos, tá? Então, só para a gente enfatizar aqui, isso é uma questão, sim, de modelos atômicos. E o que o Dalton falava foi cancelado pelo seguinte. Ele falava que átomos eram idênticos e tinham a mesma massa, né? E hoje a gente sabe que existe uma tipologia para átomos aqui que não tem mais essa obrigação. Você pega, por exemplo, o elemento hidrogênio. Você, na verdade, tem três tipos principais aqui de hidrogênio. Você tem, todos os hidrogênios têm número atômico 1, porém eles têm massas diferentes. Existe o hidrogênio de massa 1, de massa 2 e massa 3. Nós temos o prótio, o deutério e o trítio, né? Então, mesmo que sejam o mesmo elemento, eles têm massas diferentes. Então, o nome disso aqui é o quê? São isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Então, a descoberta de isótopos que fez essa quebra pra gente. Letra B, ok? A parte dos elétrons aqui, elétron não é um fator que altera significativamente a massa, né? Então, por exemplo, se você escreve um H+, por exemplo, hidrogênio 1, só que com uma carga positiva, esse mais significa que ele tem um elétron a menos, o que não afeta significativamente sua massa. Então, a gente pode continuar escrevendo ali a massa normalmente. Então, não é um caso. Letra B, respostinha. Vamos para a próxima questão. Nossa questão número 42. A química orgânica é considerada a química do carbono, embora hoje saibamos que nem todo composto que possua carbono em sua constituição é orgânico, como por exemplo dióxido e monóxido de carbono. Uma das primeiras bases para o estabelecimento da química orgânica foi feita por Friedrich Kekulé e Archibald Cooper, por volta de 1858, em uma série de postulados, assinalando a alternativa correta sobre a compreensão desses cientistas quanto à química orgânica. Vamos lá, o que o Kekulé ele contribuiu aqui pra gente? Primeiramente, química orgânica, ela começou a ser pensada quando perceberam que se você extrai um composto de origem mineral, né, de uma rocha, por exemplo, a composição dele é relativamente simples. Não tem tantos átomos assim, a estrutura base ela é mais, não envolve tantos átomos. Se você pega um composto, por exemplo, uma proteína, um lipídio, um carboidrato, a quantidade de átomos por molécula é muito maior. E aí ficou muito nessa dúvida, né? Talvez compostos que é tirado de organismos são compostos mais complexos e compostos tirados de minerais são compostos mais simples. Então vamos separar aqui a química orgânica e da inorgânica. Química orgânica dos organismos, química inorgânica do que não é organismo. Porém, teve um cientista chamado Friedrich Wöhler, que ele fez uma reação envolvendo o cianato de amônio, que é um sal inorgânico, um composto inorgânico, a princípio. E com o aquecimento ele produziu um composto de origem animal, que é a ureia. Então essa teoria que só ser vivo que produz composto orgânico acabou sendo quebrada. Então a química orgânica teve que ser ressignificada pelos cientistas. Então não tem mais agora aquela obrigação de ser uma química do reino vivo. Pode ser uma química que em laboratório pode ser replicada, né? Eu posso produzir compostos orgânicos em laboratório, o que uma vez acreditava que era impossível, eu precisaria da força da vida para poder produzir compostos orgânicos.
o que o Kekulé fez? Ele falou, bom, então vamos ver que todos esses compostos que nós víamos como complexos, né, mais complexos do que os de origem mineral, têm em comum. E todos eles são compostos de carbono. Se você fizer uma combustão completa de qualquer composto orgânico, todos eles produzem gás carbônico. Tá? Então, algumas regrinhas foram sendo criadas em cima desse elemento, o carbono. Tá? Vamos ver o que as alternativas falam a respeito disso. Tá? Vamos lá, letra A. O carbono é tetravalente. Sendo assim, ele pode formar 4 ligações e suas 4 valências são iguais. Letra B. A química orgânica é o ramo da química que estuda compostos extensos dos seres vivos. Isso era, né, o que se imaginava. Hoje não é mais, hoje é falso. Letra C. Compostos orgânicos precisam de uma força vital para serem sintetizados. Chama de vitalismo. Essa teoria foi criada por Berzelius. Ele defendia, né, que às vezes um composto orgânico ele era mais complexo porque ele precisava da vida para ser criado. Então, minerais, que são fontes não vivas, eles não poderiam ter essa energia para produzir esses compostos. Por isso que seus compostos eram mais simples, né, no caso dos minerais. Letra D. Um fato notável, uma vez que representa um exemplo de produção artificial de uma substância de origem animal a partir de substâncias inorgânicas. Na verdade, esse fato notável que ele menciona aqui é a síntese de Wohler, ou de Weller, tem várias pronúncias aí, né? Que ele produziu lá ureia a partir de cianato de amônio. Não é uma informação que foi contribuída por Kekulé. E letra E, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aqui, na verdade, é uma frase de Antoine Lavoisier. Tá? Então, a resposta correta aqui da número 42 é a letra A. O assunto que você precisa dominar para isso daqui é a introdução à química orgânica. Introdução à química orgânica. Beleza? Respostinha, então, letra A. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha número 43. O lúpulo é responsável pelas substâncias que conferem amargor e aroma à cerveja. Os componentes amargos de interesse pela bebida são os alfa-ácidos. Durante a fervura, esses compostos passam por um processo chamado isomerização, tornando-os solúveis no sumo e assim conferindo-lhes o amargor. O mirceno, C10H16, está presente nas folhas de lúpulo e é o responsável pelo sabor amargo da cerveja. Sabendo que o mirceno pode sofrer uma reação de combustão completa, então o volume de O2 necessário para reagir totalmente com 68 gramas de mirceno, medido na CNTP, é equivalente a deu a massa molar do mirceno, deu a massa molar do oxigênio e pediu aqui o volume na CNTP. Muito bem. Aqui nós temos uma questão de cálculo estequiométrico ou então uma questão de estequiometria. Tá? O que nós temos aqui que fazer? Ele falou sobre uma reação de combustão completa, só que a questão não informou nenhuma equação química para isso, muito menos o balanceamento sobre ela. Então a questão exigia que você dominasse a escrita de equações químicas. Como que escreve uma equação de combustão? Vamos lá. O mirceno é o C10H16, beleza? Toda reação de combustão completa, você vai adicionar aqui na fórmula, na equação, né, um comburente que vai ser o oxigênio. Sempre recomendo, inclusive, você deixar entre o mais e o símbolo da próxima substância um espacinho, porque como vai ser feito o balanceamento, só para ficar um pouquinho mais nítido, mais legível para você. Funciona assim, combustão completa de alguém que tem carbono sempre produz gás carbônico. Não importa se tem 1 carbono ou se tem 1000. Se a questão menciona combustão completa e o componente tem carbono, o combustível tem carbono, você escreve gás carbônico do outro lado da seta. De novo, ó, dá um espacinho depois da seta aqui para colocar o símbolo do gás carbônico. E o que mais? Se a substância tiver hidrogênio, você escreve água. Então, sim, é o caso, tem 16 hidrogênios aqui, na verdade, não 10. Nós temos 16 hidrogênios. Ok. Para realizar o balanceamento aqui, a gente precisa agora acertar os coeficientes, né? O número de carbonos é 10. Cada gás carbônico leva 1 carbono. Eu consigo produzir 10 gás carbônicos com apenas 1 mol do mirceno, né? 10 mols de gás carbônico com 1 mol do mirceno. O mirceno, 1 mol dele tem 16 mols de hidrogênio. Eu consigo produzir quantas águas com isso? Cada água leva 2 hidrogênios, não leva? Então, com 16 hidrogênios, eu consigo fazer 8 águas. 8 aqui. Agora, eu preciso saber os oxigênios. Oxigênios, eu tenho o quê? Quantos aqui? Tenho 2 oxigênios por fórmula, só que repetindo 10 vezes. Aqui eu teria 20 oxigênios ao todo. S10 vezes 2.
Aqui eu tenho um oxigênio, só que esse um oxigênio vai repetir 8 vezes, então eu tenho mais 8. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 8, eu teria 28 oxigênios do lado direito da seta. Para uma equação que está balanceada, eu precisaria ter 28 do lado esquerdo também. Então aqui eu vou ter que pensar em um número que vezes 2 dá os 28 que eu tanto preciso. Esse número aqui acaba sendo o 14, ok? Muito bem. Como que eu sei? Como é que eu vou saber no dia da prova, bater o olho e falar, isso é uma questão de estequiometria? Né? Isso aqui é um grande desafio que, na verdade, que muitos alunos me perguntam. Como que eu sei se é uma questão de estequiometria ou não? Funciona assim, estequiometria é uma relação entre quantidades. A questão, ela informa, por exemplo, a quantidade, uma massa, um volume, um número de mols, uma grandeza de quantidade, que expressa a quantidade de algum dos componentes de uma equação e pergunta referente a outra. Quanto que eu vou usar de um outro componente, quanto que eu vou formar de um outro componente, né? Aqui a questão está falando o quê? Ela está dando uma massa de mirceno, ele falou uma massa de 68 gramas, né? A questão informou massa. E ele está perguntando o volume de oxigênio na CNTP. Né? Nós temos tudo isso daqui nas condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Bem, então sim, é uma questão de estequiometria porque ele informou a quantidade de um e está perguntando a quantidade de outros componentes. E do CO2 da água, a questão não mencionou nada. Não tem problema, você deixa ali. Você inclusive teve que passar por isso para fazer o balanceamento. Né? Agora é o seguinte, como é que eu começo a conta? Para começar, faço o quê? Isso aqui é também outra pergunta que a galera geralmente sempre me faz em estequiometria. E no meu curso eu friso muito isso certinho, né? Como que você começa a conta? Porque às vezes fazer a conta é uma coisa, mas começar a tirar as ideias, né, o início de tudo, é um processo que é um pouquinho complicado. Mas olha só, vou dar uma dica agora para você de estequiometria, para você começar bem suas contas, tá? Filtra o que ele está perguntando, o que ele está te fornecendo. Ele forneceu massa, está perguntando volume. Para você começar um cálculo estequiométrico bem começadinho, coloca informações que eu chamo de informações fixas, informações prontas, informações que você não escolhe muito valor, tá? Aqueles 68 gramas que a questão te deu, você não vai usar ele ainda, porque é uma massa de mirceno. Massa é um valor totalmente manipulável, você pode escolher a massa que você vai trabalhar numa reação química, na prática, né? Para começar a conta, você vai ter que pegar uma massa fixa. Onde eu encontro massas fixas? Na tabela periódica, tá? Por exemplo, por que a massa do carbono é fixa? Você pode escolher que hoje a massa do carbono vai ser 15? Não, a massa do carbono na tabela periódica é fixa. Então eu começo com a informação desse tipo, dessa fonte. Né? Carbono é 12 vezes 10, porque são 10 aqui, mais um hidrogênio vezes 1 do hidrogênio vezes 16. Então, para começar a massa pela tabela periódica. Porém, a questão já deu a massa molar. Falou que é 136 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, eu posso colocar 136 gramas. Perfeito? Agora aqui, oxigênio. Nós temos 14 mols de oxigênio. Eu já vou descer esse 14 aqui, ó, para deixar pronto. Ele quer saber volume. Volume é um valor fixo? Não. Volume é um valor totalmente manipulável. De novo, você pode escolher o volume de algum reagente que você vai trabalhar no laboratório. Existe alguma unidade de volume que seja fixa? Existe. A unidade chamada volume molar. Volume molar é o quê? É o volume ocupado por uma amostra de um gás dividido pelo número de mols. Porém, esse volume molar ele é fixo para algumas condições de temperatura e pressão. No caso das CNTP, o volume molar de qualquer gás é de 22,4 litros por mol de gás. Não importa se o gás é metano, oxigênio, gás carbônico, não importa. O importante é que se tiver na CNTP, cada 1 mol desse gás ocupa 22,4 litros. Agora puxa para a questão, aqui eu tenho 14 mols, eu tenho 14 vezes aquilo. Então eu teria que multiplicar 14 mols vezes 22,4 litros por mol. Eu vou colocar somente litros, porque esse 14 já é medido em mols. Se eu multiplico um valor em mol e depois divido por mol, a unidade de medida mol corta, sobra apenas litro. Combinado? Agora sim, na linha de baixo, então, você vai colocar o que o enunciado disse. Só para recapitular, então. Linha de cima, informações prontas. Questão mencionou sobre massa? Pega a massa da tabela. Questão mencionou sobre volume? Vê as condições de temperatura e pressão que você está. A questão passou mol? Pega o número do balanceamento. Tudo informações fixas. Agora, na linha de baixo, é realmente o valor que a questão deu. Ele deu aqui quanto? 68 gramas. Isso aqui vai dar um valor X de oxigênio. Aqui agora não é mais a química que toma conta, né? Aqui quem toma conta agora é a matemática.
68 vezes 14 vezes 22,4 vai dar um número imenso. Você vai dividir por 136. Isso aqui vai dar 156,8 litros de gás oxigênio. O que sobra aqui pra gente? Alternativa letra E. Belezinha? Questãozinha mais longa aqui, mas uma questão de cálculo. Até agora, até o momento, foram duas questões teóricas. Vamos agora para a próxima questão. Questão número 44. O ácido sulfúrico é usado como matéria-prima em inúmeros processos industriais. Um dos processos industriais de produção do ácido sulfúrico, H2SO4, é constituído basicamente por 4 etapas. Etapa 1, obtenção do SO2 a partir do enxofre. Etapa 2, oxidação catalítica do SO2 e SO3. 3, absorção do SO3 em H2SO4, formando o ácido sulfúrico fumegante ou óleon. E 4, tratamento com água do ácido fumegante para conversão em ácido sulfúrico. A equação abaixo descreve a etapa 2 do processo. E a etapa 2 é a seguinte, ele coloca ali para você 2SO2 gasoso mais O2 também gasoso, e ele dá uma reação reversível aqui em equilíbrio químico com 2SO3 também gasoso. Beleza. Baseando-se nessas informações, é correto afirmar que, pelo estilo das alternativas aqui, ele fala sobre favorecer uma reação ou outra. Isso aqui é uma questão que envolve qual assunto da química que você teria que estar dominando aqui. Uma questão sobre deslocamento de equilíbrio. Tá? Isso aqui é uma matéria de segunda série do ensino médio, também vista pelo terceirão, né? E cursinho. E é uma matéria dentro do assunto equilíbrio químico. Vamos ver as alternativas aqui e ver o que ele está sugerindo para cada uma delas. Letra A. O aumento da concentração de O2 favorece o sentido inverso. Como é que funciona o deslocamento de equilíbrio? Quando uma reação está em sistema reversível, os produtos e os reagentes, né, um se converte um no outro, o sistema de equilíbrio que a gente chama é quando as velocidades de reações são iguais, né? Esses reagentes aqui se combinam para formar esse produto no mesmo tempo, né, na mesma duração que esse produto aqui devolve os reagentes. Então, macroscopicamente, parece que a reação parou, mas é um equilíbrio dinâmico. As reações elas não param de acontecer, porém na mesma velocidade. Eu posso favorecer uma reação em relação à outra, fazendo uma perturbação. Quando eu perturbo um equilíbrio, ele vai sofrer um deslocamento, essa palavra que a gente usa aqui, ou seja, vai favorecer uma reação em relação à outra, para poder minimizar essa perturbação. A gente chama isso de princípio de Le Chatelier. Tá? Se você quiser procurar depois, também funciona. Como é que funciona o efeito da concentração? Ele falou aqui na letra A que se você aumenta a concentração de O2, favorece a reação inversa, da direita para a esquerda. Se você aumenta a quantidade de O2, você vai estar aumentando a concentração desse lado da seta. Para favorecer a reação e voltar ao estado de equilíbrio, se você aumenta a concentração de um participante antes da seta, aqui nos reagentes, você favorece o sentido dos produtos. Você favorece o sentido direto e não o inverso. Então a letra A está errada por conta disso. Sempre que aumenta a concentração de um reagente, você favorece o direto, aumentou a concentração do produto, favorece o inverso. Letra B. A retirada, agora não vai ser um aumento, eu vou tirar, tá? A retirada de parte do SO2 favorece o sentido direto. Se eu tiro o SO2, a quantidade desse carinha vai diminuir, desse participante. Então essa reação inversa vai se pronunciar mais favoravelmente para devolver esse SO2 que foi retirado e voltar ao estado de equilíbrio. Então favorece o sentido inverso, não o direto. Letra C. Após atingir o equilíbrio, o uso catalisador altera as concentrações do sistema. Não, catalisador, a função principal do catalisador é acelerar uma reação. E se caso o equilíbrio não tenha sido atingido ainda, o catalisador faz o equilíbrio chegar mais cedo, né? No caso, se uma reação já está em equilíbrio, o catalisador vai ficar ali apenas espectador mesmo. Letra D. A retirada de parte de SO3 do sistema favorece o processo de sentido direto. Agora sim, se eu removo o SO3, vai ter uma falta do lado direito e um excesso do lado esquerdo. Então esse excesso aqui vai ser consumido para devolver esse SO3 retirado. Então sim, a reação direta vai ser mais pronunciada. Resposta da questão, letra D.
Perfeito? Vamos agora para a nossa última questão dessa prova. Questão número 45. Para fazer um experimento com cascas de ovo ricas em CaCO3 e vinagre rico em ácido acético, etanóico, o estudante procedeu da seguinte forma. Inicialmente colocou algumas cascas de ovo em uma garrafa plástica, depois conectou uma mangueira plástica à tampa da garrafa. Isso feito, colocou na garrafa um pouco de vinagre e rapidamente tampou-a. Em seguida, introduziu a mangueira conectada à tampa da garrafa em um tubo de ensaio com a boca virada para baixo, dentro de um recipiente com água, como ilustrado nessa figura. Sinceramente, essa figura está um pouquinho esquisita. A gente não vai usar tanto ela assim. O importante mais é você saber a reação que acontece entre esses dois. Basicamente, o que eu preciso que você repare da figura? Que a casca de ovo é colocada em vinagre e lá no finalzinho está saindo bolha, está tendo a produção de um gás. A gente vai descobrir já o que é isso aqui. Em relação ao experimento, é correto afirmar que... Vamos tentar ver aqui, primeiro, o que está acontecendo, para depois ver as alternativas, tá? Nessa questão, então, 45, nós temos uma reação entre carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Ele está no estado sólido, junto com ácido etanóico, que é o CH3COOH. E esse aqui está no estado aquoso, né? Vinagre é uma solução de ácido etanóico. O que acontece? Aqui nesse caso, nós temos uma reação entre uma substância composta, um ácido e um sal. Isso aqui é uma reação de dupla troca. É uma reação onde eu vou trocar os cátions de lugar. Quem que é o cátion aqui do carbonato de cálcio? O cálcio. E o cálcio ele é um íon de carga mais 2. Quem que seria o cátion liberado? Quando você dissolve um ácido em água, esse ácido libera H+. E pode ver como eu falei, essa carga desse hidrogênio é mais 1. Para fazer uma dupla troca, eu preciso que as duas cargas dos cátions, ou dos ânions, né, elas sejam equivalentes em módulo. Então, no caso ali, aquele cálcio é mais 2, aquele hidrogênio é mais 1, nós não temos uma igualdade de cargas. Eu precisaria trocar 2 hidrogênios por um cálcio, para poder ter um fator equivalência. Então, para balancear essa equação aqui, para balancear esse processo, eu coloco o número 2 aqui na frente. E aí agora eu tenho o quê? 2 hidrogênios mais 1. 2 hidrogênios mais 1 ao todo dão mais 2. E agora sim, eu consigo trocar 2 hidrogênios por um cálcio. E o que vai acontecer então? O hidrogênio vai sair, esses dois grupos CH3COO se combinam com o cálcio, formando esse composto aqui, ó. CH3COO 2, né? Um cálcio e 2 grupos acetatos, que são derivados daquele ácido acético. Esse hidrogênio aqui, na verdade, esses 2 hidrogênios aqui, vão trocar de lugar com o cálcio para formar aqui, um detalhe aqui, isso aqui é aquoso, tá? Vai formar aqui o H2CO3. Porém, nós temos um outro detalhe. H2CO3 é um composto instável. H2CO3 é um composto instável. Ele se decompõe em quê? Em água e gás carbônico. Então, ele se decompõe em água líquida e CO2 gasoso. Então, esse é o motivo do porquê que a gente enxerga bolhas produzindo lá no interior do tubo. Né? Tem água ali dentro, está produzindo bolhas por conta do gás carbônico gerado. Tá? Então, carbonato de cálcio reage com ácido acético, formando acetato de cálcio, mais água, mais gás carbônico. Perfeito? Vamos ver aqui agora as afirmações e ver o que está acontecendo, o que ele está dizendo. Letra A. As bolhas de gás formadas de O2 gasoso, sendo o 2 do composto O2 como subscrito, escrito pequenininho. Então, na verdade, as bolhas de gás não são de oxigênio, elas são de gás carbônico. É falso por esse motivo. Letra B. As cascas de ovo apresentam um caráter básico. Devido à hidrólise dos íons cálcio, produzindo OH- no meio. Isso aqui funciona da seguinte maneira. Quando você tem um sal e ele sofre uma hidrólise, seria uma reação com água, aqui você poderia escrever o oposto de uma reação de neutralização, certo? Formaria aqui CaOH2, a base do elemento inicial ali do cátion, e H2CO3, o ácido derivado do ânion daquele sal ali.
Isso que seria uma reação basicamente de hidrólise, seria o oposto da neutralização, tá certo? Só que esse composto aqui, o pouco que dissolve dele, que é o que vai hidrolisar de fato, a gente vai ter esse CaCO3 aqui, a parte dissolvida dele toda dissociada. Cálcio mais 2, carbonato menos 2. Então, basicamente, a parte que vai dissociar eu deixei escritinho aqui para você. O CaCO3 ele é um sal basicamente insolúvel em água, né? Mas um pouquinho que dissolve ali pode acontecer uma hidrólisezinha. Isso daqui é uma base forte. Se é uma base forte, eu escrevo ela dissociada. Cálcio mais 2, mais 2OH menos. E isso aqui é um ácido fraco, então eu posso deixar ele desse jeitinho aqui mesmo. H2CO3. Ok? Pronto, basicamente então o que eu fiz? O que dava para dissociar eu dissociei, o que dissocia pouco eu deixei inteiro, que é água e ácido carbônico. Como o cálcio é um íon que repete dos dois lados da seta, eu posso fazer um corte aqui. E essa equação fica resumida. Então a gente tem aqui o CO3 menos 2 mais água forma 2OH menos mais H2CO3. Só para o efeito de balanceamento aqui, a gente vai ter que ter duas águas aqui, tá? Então, o que na verdade está acontecendo? O que eu estou descrevendo para você aqui? Que na verdade é o carbonato que reage com água para formar OH- e ácido carbônico. É o carbonato que está sofrendo hidrólise. Na alternativa B, ele fala que é o cálcio que sofre hidrólise. Então, se você quiser uma regrinha aqui, é sempre o íon fraco, íon derivado de uma substância fraca que sofre hidrólise. E aqui no caso não é o cálcio, tá bom? Letra B não pode ser então por esse motivo. Forma OH? Forma, mas não é o cálcio que está sofrendo hidrólise, é o carbonato. Letra C. As bolhas do interior do tubo evidenciam a evaporação de água. A água produzida está no estado líquido, tá? Aquelas bolhas são de outro componente. Letra D. O produto orgânico formado pela reação entre o carbonato e o ácido apresenta a fórmula CaOO, CH3, tudo entre parênteses aqui no caso dessa parte. 2. Verdadeira resposta. Letra D. Perfeito? O acetato de cálcio. A ordem está trocada dos elementos? Sim, mas o composto do parênteses é o mesmo. Beleza? A letra E está errada porque ele falou que o ácido etanoico, ET de 2 carbonos, tem 3 carbonos, tá? Então ele dá CH3, CH2, COOH. Ele é muito carbono aqui, 3 carboninhos. Beleza? Respostinha letra D. Bom, espero que você tenha gostado da revisãozinha. Mostrei aqui os assuntos que você precisava saber. Acompanhe os outros vídeos aqui para as outras provas que você precisa. Qualquer dúvida, qualquer informação, se quiser fazer uma aula experimental comigo, entre em contato aqui com o Évora e a gente pode te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Até uma próxima oportunidade.